É difícil aprender Google Ads? Vou contar uma coisa para vocês. A resposta é o quanto você está disposto ou disposta a estudar, porque você vai precisar estudar bastante. O Google Ads, administrar uma campanha dentro do Google Ads é muito mais do que conhecer a própria ferramenta do Google Ads. É você ter conhecimento de disciplinas. Que disciplinas? Matemática, estatística, marketing, publicidade, economia. Quando você tem essas disciplinas em você, mais o conhecimento da ferramenta, você adquire uma confiança maior na administração das campanhas, porque quem administra campanhas de Google Ads entrega resultados. E muitas vezes esses resultados podem não vir como precisam vir. Quando você tem um outro background além do ferramental do Google Ads, e também, além das disciplinas, quando você conhece as funções dos recursos dentro da ferramenta, você fica menos dependente de reações externas. O que é dependente de reações externas? É alguém falar para você, não está vendendo, a campanha não está vendendo. Mas, com a sua análise, você entende que pode ser um momento de mercado, um momento sazonal. E se você não tiver a confiança no que você sabe, no que você fez até agora, na administração da sua campanha, você fica alterando a cada vez que um resultado não satisfatório é apresentado para você. Porém, às vezes você alterou o que você não poderia alterar, porque pode ser um momento externo e depois isso se normaliza dentro da nossa instabilidade, mas existe também uma normalidade e você acabou de mudar o que você não poderia ter mudado. Para a gente chegar nessa maturidade de administração de campanha, é necessário muito estudo. Estudo dessas disciplinas e estudos das funções e recursos do Google Ads. Vou dar um outro exemplo para vocês, muito prático, e acontece muito. Alterações dentro da campanha do Google Ads. O Google Ads é uma ferramenta inteligente, ele opera sobre a inteligência de máquina do algoritmo. O algoritmo aprende com o mercado e com as nossas mudanças dentro da conta, dentro de todas as campanhas. Quando você entra com muitas alterações, sem fundamento, sem embasamento, ele está aprendendo tudo isso. E muitas, mas muitas campanhas não saem do lugar e independe de investimento porque o algoritmo não sabe para onde ele vai. Por aprendizado de máquina, ele aprende com as suas alterações. Por isso que histórico de conta de Google Ads é tão valioso. E um dos itens e um dos recursos que é mais alterado numa campanha de Google Ads é o orçamento diário. Então, 3 vezes por semana o gestor está ali alterando o orçamento. Por que isso? Por quê? A gente pode alterar o orçamento e deve alterar o orçamento, mas baseado numa ação de marketing, numa época sazonal, numa decisão estratégica, mas não loucamente. Quando a gente altera o orçamento de uma forma que não é embasada estrategicamente, a gente está passando essa loucura para o algoritmo, é isso que ele está aprendendo. Contudo, por que eu aprendi isso? Porque eu testei e eu validei. Eu tenho 10 anos de experiência só com a mídia de Google Ads. Eu só trabalho com... Agora, mas até então, eu só trabalhei com Google Ads nesses 10 anos. E eu fui para o lado científico da coisa. Eu
pesquisei, levantei hipóteses, testei, validei e coloquei uma tomada de decisão nessa minha hipótese, teste e tomada de decisão. Por isso que a necessidade do estudo para o Google Ads é premente, não só a ferramenta. Portanto, pessoal, a resposta disso é você quem vai dar. À medida que você for se integrando com a ferramenta, você vai perceber se você está estudando muito ou pouco. E você se calibra e se atualiza. Algo que eu posso passar para vocês de experiência própria foi que quando eu comecei a trabalhar com o Google Ads, eu comecei com a campanha de um cliente que eu tinha. Eu fui analista de SEO durante uns 4 anos e um dos clientes começou a anunciar no Google Ads, estava anunciando, e eu já tinha ouvido falar nisso, isso mais ou menos, isso em 2012. Em 2013, eu ofereci para ele que eu queria cuidar da campanha dele. Cobrei bem baratinho na época, inclusive, mas ele tinha um contrato de SEO comigo. Cobrei bem barato na época, inclusive, porque eu não tinha experiência, né? E eu tinha um contrato de SEO dele, então não ia ficar tão dura. Eu trabalhava por conta, não trabalhava para ninguém, trabalhava para mim mesma, era independente. E eu entrei na ferramenta e olhei aquilo lá, peguei a conta dele, nunca tinha entrado numa ferramenta de Google Ads antes, e eu comecei a estudar. Mas eu tinha um autoconhecimento a meu respeito. Eu sabia que não importava o preço que eu fosse pagar, mas eu ia entregar resultados para ele, porque eu sabia que eu era estudiosa e esforçada. E se eu precisasse varar madrugadas para aprender a campanha dele e chegar nos resultados que eu ia descobrir quais eram, eu tinha uma ideia, porque ele me falava dos leads. Eu ia fazer isso. Então, essa garantia eu tinha em mim, que eu falei, não, eu vou passar madrugada, mas eu vou aprender nesse negócio. E realmente eu me apaixonei pelo Google Ads, pela inteligência e pelo que a ferramenta, que não tem mais nada de ferramenta, né, gente? É uma plataforma rica em recursos de publicidade, que o Google capricha de verdade, e com tantas possibilidades. Para quem quer anunciar um produto, quanto para aquele que quer ter uma nova área de trabalho. Eu vou abordar isso com vocês, porque eu tenho muita experiência com essa plataforma e eu vou abordar bastante coisas aqui no @study.ads do Instagram e também no YouTube, jane.aldri. É isso, pessoal.